E o tema é profetizando 2025, né? Você já pode profetizar que o seu 2025 vai ter batalha, mas vai ter vitória. É? Porque nós estamos aqui numa batalha, né? É o reino da luz contra o reino das trevas. Mas nós já somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo. A nossa batalha já foi conquistada lá na cruz do Calvário. E quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você passa a pertencer ao reino, que é um reino de vitória. E ontem eu estava estudando uma palavra para trazer hoje aqui para vocês, né, já que é profetizando um 2025. E o Senhor falou no meu coração de uma batalha que o povo de Israel estava enfrentando, porque tinha um inimigo que não gostava deles, sabe? Um povo que não gostava do povo de Israel, os amalequitas. E por incrível que pareça, eram até parentes, vocês sabiam? Os amalequitas eram descendentes de Esaú, mas Esaú se rebelou, né, contra os seus pais, contra o seu Deus, e passou a perseguir o povo de Israel. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. E aí você tem que saber que a gente está aqui numa verdadeira batalha, mas se você tem o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, você está debaixo de uma bandeira de vitória. Você crê nisso? É? Foi isso que Moisés declarou. E como é importante a gente estar aqui nessa tarde, nesse culto de oração, de intercessão. Ah, se os crentes acreditassem mais no poder da oração, no poder da intercessão, sabe? Porque o que a gente vai ver aqui, né, é que quando o povo estava ali enfrentando os inimigos, Josué foi para a batalha, mas tinham 3 intercessores lá. Tinha Moisés, que estava com a vara da autoridade, né? E Arão e Hur lá intercedendo por aquele povo. E diz que quando Moisés abaixava os braços, que diz que Moisés tinha os braços pesados, né? Todo intercessor tem que ter bons braços pesados para se preparar para lutar no mundo espiritual, né? Tem que estar preparado com as armas espirituais. E diz que quando Moisés abaixava os braços, o que acontecia? O povo perdia a guerra, os inimigos avançavam. Então a gente diz, o poder da intercessão. Ô igreja, vamos entender esse segredo. Eu sei que você está aqui hoje, que você está intercedendo primeiro por você. O primeiro intercessor, primeiro a sua vida é você mesmo. Você tem que estar sempre orando, intercedendo pela sua vida. Mas eu tenho certeza que você também está aqui intercedendo por alguém. Seja alguém da sua família, seja um parente, seja um irmão da igreja, como nós vamos interceder aqui por pessoas enfermas, por portas de emprego. Então, o poder da intercessão. E eu sei que quando a intercessão é feita em unidade, como aquele povo estava ali, né? Unidos, estavam na batalha, estavam unidos, e Moisés, Arão e Hur estavam unidos ali. E olha que coisa interessante, numa oração de concordância. Ah, se a igreja entendesse o poder da oração de concordância. Eu tenho conversado com meu marido e eu tenho dito, meu filho, nós estamos orando pouco. E nós temos que orar mais com a igreja e orar em concordância. Essa violência que está acontecendo no Rio também é uma missão nossa. Querendo ou não, a gente ora um dia, no outro não ora muito, ora quando sai de casa. Mas nós temos que fazer jejum em favor, sabe, da nossa nação, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Orarmos aqui todas as vezes, eu falo aqui, né? Tem o pastor Romildo, tem a pastora Sônia, tem a pastora Antonieta, eu creio que eles oram aqui. Mas você tem que orar em casa também com a sua família. Essa oração de concordância, irmão, tem um poder muito grande. Então eu aprendo que, sabe, Moisés estava ali, mas não estava sozinho. A igreja é um corpo, e a unidade é vital, e a unidade da oração, olha, Satanás odeia essa unidade da oração, a oração de concordância. Enquanto eles estavam ali em concordância, orando em unidade, o povo estava lá lutando. Quando Moisés deixava uma outra irmã para orar com a gente, aquela irmã que chegou lá foi a nora da irmã Derli, sabe, eu não estou lembrando agora o nome dela. Chegou lá em casa, a gente estava no quarto orando, e ela chegou, o Senhor mandou eu vir aqui ajudar vocês em oração.
Gente, a Deia, isso. E aí ela começou a orar. E sabe o que animou a gente? Que a gente já estava meio desanimado. Sabe? Já tinham se passado 6 anos, 7 anos. Mas no 8º ano Deus operou o milagre. Então eu não sei há quanto tempo você está pedindo a Deus algo. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui, sabe, meio assim desanimado, né? Mas hoje você vai ter companheiros de oração para te ajudar aí no seu pedido, no seu propósito, né? É tão importante quando a palavra de Deus diz: um ao outro ajudou, e ao outro disse: esforça-te. Um ao outro ajudou, e ao outro disse: esforça-te, né? Lá em Eclesiastes 4:9 diz: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então eu quero profetizar para você, já agora, que você veio hoje aqui, e você já vai sair daqui com a tua vitória, que vai chegar até o final de 2024, e já te garanto que você vai ter vitória também em 2025, você toma posse disso? O segredo é a gente não desanimar, o segredo é a gente acreditar, e entender que a gente tem um inimigo como aquele povo tinha. Eu vejo aqui os amalequitas representando Satanás. Satanás é o nosso maior inimigo, e ele está o tempo todo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Quando está lá em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrio, esteja alerta, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz também que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, né? E nos livra. Então a gente tem que estar bem consciente realmente que nós vivemos numa verdadeira batalha, mas nós já somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo, né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15:57. Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Você não vai parar. Em 2025 você vai ser melhor ainda. Você vai vencer batalhas maiores ainda, porque vai se fortalecer orando, lendo a palavra, estando aqui com os irmãos, né? Você não vai desanimar não, né? Mesmo que entre um ano novo aí e você não alcançou tudo aquilo que você tem pedido a Deus, ou por alguém que você está intercedendo, você não vai parar. E na hora eu tenho certeza que você começar a desanimar, Deus vai colocar companhias do teu lado, pessoas que vão te apoiar, que vão segurar seus braços, né? Que vão te ajudar a continuar clamando, a continuar orando, a continuar intercedendo. Então, abra a sua Bíblia aí, né? No livro de Êxodo, no capítulo 17, né? E eu coloquei aqui: o Senhor é a nossa bandeira, é o nosso Jeová Nissi, né? E quem está debaixo dessa bandeira, que é Cristo, independente das circunstâncias, é mais do que vencedor, né? Então você já tem a sua maior vitória conquistada, que é a vitória da sua salvação. Você já tem confiança no seu destino. Você vai entrar em Canaã. O que a gente vê aqui é que Moisés estava com aquele povo para entrar em Canaã, e aí os amalequitas, sabe, começou a perseguir aquele povo, a querer destruir aquele povo para que eles não entrassem em Canaã. Mas tinha intercessores. Então você vai entrar em Canaã. Você está aqui no lugar de intercessão. Você está no lugar aqui, né, que tem um contato direto com Deus, que é a oração. A oração tem o poder que é inerente a ela. Quando nós oramos, nós trazemos o céu para a terra. E é por isso que Satanás faz de tudo para interferir na nossa oração, no nosso clamor, né? E é por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai só na hora da adversidade? Só quando a gente tiver vontade? Como é que a gente tem que orar? Orai sem? Orai sem? É o tempo todo, igreja. A gente tem que estar com a nossa mente ligada, o Espírito de Deus ligado no nosso espírito, para você estar, sabe, antenado. Porque o inimigo, ele não dá bobeira, né? Então ele vai tentar de todas as maneiras. Êxodo 17, a partir do versículo 8, que diz assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Que quer dizer Jeová Nissi, né? O Senhor é minha bandeira, é Jeová Nissi em hebraico. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em... Então, quando a gente traz para os nossos dias, quem que representa Amaleque? Satanás, que é o nosso inimigo, que quer nos destruir, que não quer deixar você e eu obtermos vitórias na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida material, e além disso quer impedir a nossa entrada em Canaã. Então olha como é importante a gente estar alerta que nós vivemos aqui numa verdadeira batalha espiritual, e para ganharmos essa batalha nós precisamos estar orando, precisamos de intercessão, precisamos de unidade, precisamos de comunhão uns com os outros. Eu não sei, né, se você tem vindo aqui já há várias semanas, tem fazendo campanha, né, se está aqui, mas eu quero te dizer, hoje você veio aqui para renovar suas forças, para recarregar suas baterias, porque eu creio, posso profetizar aqui para a tua vida, que ainda não terminou 2024. E eu não sei qual é o Amaleque que precisa ser destruído na tua vida. Se é o Amaleque da área financeira, se é o Amaleque da área da saúde, se é o Amaleque do problema lá no seu relacionamento com o filho nas drogas, lá no seu casamento. Eu não sei qual é o inimigo que se levantou, mas eu sei que você veio ao lugar certo. E aqui tem oração, tem intercessão, tem clamor e tem vitória. Onde tem um homem de Deus, mulher de Deus, clamando, levantando as mãos para o alto, né, intercedendo, a vitória vai chegar. É isso que eu aprendo aqui, sabe? E o interessante que eu aprendo aqui, né, que quando o Senhor é a nossa bandeira, porque quando Moisés levantou um altar, ele levantou aquele altar e falou: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o Jeová Nissi, marcou aquele lugar, e ele falou: olha, eu vou escrever e contar isso para Josué, porque Josué estava lá na batalha, mas não sabia como é que Moisés está lá em cima, e com certeza ele sabia, Moisés está orando, e ele deve ter percebido que quando ele estava perdendo, é porque talvez o clamor já não estivesse tão forte, que diz que quando a mão de Moisés se abaixava, o povo inimigo prevalecia.
Olha, talvez você esteja aqui intercedendo por alguém, e quando aquela pessoa receber a vitória, você vai dizer: você sabe por que você ganhou essa vitória? Foi Deus que te deu, nem a tua capacidade, não é porque você merecia, é Deus, porque eu estava lá intercedendo, e eu acredito que Deus tinha algo para você. Quem sabe você está intercedendo por alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, e essa pessoa nem morreu ainda, não aconteceu ainda algo pior, porque suas mãos ainda estão sendo levantadas em favor dessa pessoa. Eu ouço tantos testemunhos, eu atendo aqui na igreja e eu vejo, sabe, o poder da oração, o poder da intercessão, o poder de um clamor, de uma mãe, de uma avó, de um avô, de um pai, de um tio, de uma irmã. Porque pessoas que falam aqui: Elisete, eu era para estar morto, Elisete, eu não era nem para estar mais aqui, mas uma avó intercedia por mim, um avô. Uma vez uma tia me levou numa escola dominical e eu ouvi uma palavra e alguém orou por mim, e lá quando eu estava correndo risco de vida, eu lembrei daquilo e eu pedi socorro ao Deus daquela pessoa que intercedia, que me falou, e eu tive o escape. Era o que estava acontecendo ali com aquele exército ali que estava sendo dirigido por Josué. Eles estavam ali lutando, né? Mas tinha Moisés lá, Arão e Ur lá junto, intercedendo, pedindo a Deus. Então eu quero que você saia daqui nessa tarde confiante que você tem até o final do ano para a sua vitória chegar, para chegar a vitória de alguém da sua família. Mas além da vitória até o final do ano, você já vai ter um 2025 vitorioso. Mas vai ter batalha. Esteja bem consciente disso. Mas quando você tem a consciência de que Deus está cuidando de você, de que o Senhor é a tua bandeira, né? Independente do que aconteça, você já declara: mas graças a Deus que me dá a vitória através de Jesus Cristo. É o que Paulo declara lá em Romanos 8. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as potestades, nem o porvir, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode declarar: o Senhor é a minha bandeira, e debaixo desta bandeira eu conquisto as minhas vitórias. Nas minhas batalhas, eu já sou mais do que vencedor, através de Jesus Cristo. Ele é o meu Jeová Nissi. Ele é o teu Jeová Nissi. Ele é a tua bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Guarde isso: quando o Senhor é a nossa bandeira, as nossas batalhas não são nossas, são dele também. Sabe? É isso que Moisés entendeu. Deus, tu és a minha bandeira e a bandeira desse povo. Eu estou aqui intercedendo, Senhor, por esse povo. Agora você tem que ter a convicção. Quem tem o Senhor como a sua bandeira, como o seu Jeová Nissi, tem que ter a convicção que Moisés tinha. E qual era a convicção que Moisés tinha? Por isso ele podia se chegar diante de Deus, sabe, levantando as suas mãos com aquela vara que representava a autoridade de Deus. Ele tinha a convicção de que ele era amado por Deus. E quem sabe que é amado por Deus, sabe que é protegido, que é guardado por Deus. Quem tem a convicção que é amado por Deus, é porque tem uma aliança com Deus. Moisés tinha uma aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. E Moisés sabia da aliança que Deus tinha com ele e com o seu povo, que escolheu ele, para ele tirar aquele povo do Egito. Então, que nessa tarde, que você tenha a convicção que realmente o Senhor é a tua bandeira, que Ele é o seu Jeová Nissi, que você está debaixo da proteção de Cristo. É importante que você tenha a convicção que Moisés tinha.
amado por Deus. Você tem a convicção que você é amado por Deus. E quem é amado por Deus, ama o reino de Deus. Se sacrifica pelo seu povo. Se sacrifica pelo reino de Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, tem mães que sabem que são amadas por Deus, cuidadas por Deus, protegidas por Deus, e tem filhos que estão tão longe, ainda não pertencem ao reino, mas você tem tanta convicção do seu amor por Deus, do amor de Deus por você, que você está aqui intercedendo por essa pessoa, um filho, um parente, porque você sabe que o amor de Deus que há na sua vida vai alcançar também aquela pessoa pela qual você está intercedendo. Deus tinha uma promessa para aquele povo, e escolheu Moisés, um homem, sabe, que foi separado, que tinha uma aliança. E o que eu acho bonito na vida de Moisés, é que, sendo amado por Deus e amando a Deus, ele também abriu mão de muitos privilégios, para abençoar o seu povo, porque ele entendeu, que ele estava batalhando e lutando, por um reino, o reino de Deus, o reino de Cristo nessa terra. É muito bonito quando a gente entende, numa tarde dessa, eu sei que você poderia estar em casa, com tantos afazeres, né? Com tantas coisas, mas você deixou tudo, primeiro para vir adorar a Deus, declarar o seu amor por Deus, né? Isso é muito importante. E também você está aqui, porque você ama pessoas, você ama pessoas que não estão ainda fazendo parte do reino de Deus, ou você ama pessoas que fazem parte do reino de Deus, mas que estão atravessando batalhas. E então eu acho lindo que você não está pensando só em você, você está pensando no reino. Isso é muito lindo, quando a gente entende que muitas vezes você está fazendo um sacrifício, não é por você, é por alguém do próprio reino, que está enfermo, que está em dificuldade, ou alguém que ainda não faz parte do reino. E enquanto você está aqui, pode ter certeza que Deus está lutando suas guerras, que Deus está dando vitória em batalhas da sua vida. Então nunca é em vão, quando você sai da sua casa, para estar na casa de Deus, adorando a Deus, declarando o seu amor por Deus, e intercedendo por pessoas, pelo reino de Deus. Porque nós estamos aqui fazendo parte desse reino que nunca terá fim. E nós somos um exército. Moisés estava ali defendendo aquele povo, aquele exército que ia entrar em Canaã. Ele não estava lá guerreando com as armas físicas, mas ele estava guerreando com a maior arma, que é a arma espiritual. Tem momentos na nossa vida que a gente não vai poder usar as armas físicas, às vezes as nossas palavras, atitudes, reações que a gente quer ter. Você vai ganhar suas guerras com as armas espirituais. As armas que Moisés usou ali, o clamor, a intercessão, o poder da palavra profética. Eu tenho certeza que enquanto Moisés estava ali, Moisés estava declarando: nós vamos derrotar esses amalequitas, eles não vão impedir do povo entrar em Canaã, nós vamos ser vencedores nessa batalha. Você tem declarado isso dentro da sua casa? Ou você está deixando Amaleque prevalecer? Quais são os Amaleques que estão prevalecendo dentro da tua casa? Talvez na sua própria vida. Um Amaleque hoje a gente pode trazer para a nossa própria vida: o medo, o desânimo, o cansaço, a dúvida, né? Quantos Amaleques hoje a gente trazendo para o mundo espiritual, tentando interferir na nossa batalha do dia a dia. Quantos hoje não têm nem mais coragem de vir à casa de Deus? O Amaleque da dúvida já entrou no coração dele, o Amaleque da incredulidade, olha, o Amaleque do desespero. Eu já orei há tantos anos, estou há tanto tempo falando, já desisto, abro mão. Às vezes eu encontro pessoas que a gente vai falando, conversando numa loja, em algum lugar. Aí eu falo: você tem Bíblia? Sim. Você lê? Leio de vez em quando. Eu já fui até cristão, já pertenci a uma igreja, mas hoje estou longe. Me decepcionei com fulano. Me decepcionei com isso. Olha, os amalequitas vão usar várias artimanhas para nos desanimar, para nos fazer sair da batalha,
para nos fazer desistir de entrar em Canaã, sabe? Aqui diz que os amalequistas, eles perseguiam o povo de Israel. O tempo todo, eles estavam tentando tirar as conquistas do povo de Israel. Mas graças a Deus que tinham pessoas ali alertas, que estavam vigilantes. Tinha um Moisés, sabe? Tinha um Arão, tinha um Ur para estar ali, percebendo. E aí, alguém para animar. Nós vamos derrotar esses amalequitas, porque o Senhor é a nossa bandeira, é a nossa justiça, é o nosso rei, é o nosso legislador, é o nosso Senhor, é o nosso juiz, e Ele vai nos salvar. Quem tem sido o seu Senhor? Como é que você está vendo o seu Deus diante dessa batalha? O profeta Isaías declara, sabe, esse texto lindo de Isaías 33, 22, ele diz: o Senhor é o meu juiz, o Senhor é o meu legislador, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu salvador. Olha, você já tem a sua salvação garantida. Amaleque nenhum, inimigo nenhum vai impedir você de entrar em Canaã. E você não vai entrar em Canaã sozinho, você vai entrar com a sua família, com a sua geração. Porque olha, Amaleque perturbou aquele povo. Olha o que diz aqui, lá no versículo 16, versículo 15: e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, né? O meu Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em... Por isso que ele representa Satanás. Tu pensa que Satanás está satisfeito só de você estar aqui? Ele vai querer interferir em você e na sua geração. Então vamos estar alerta. O ano de 2025 nós vamos ter batalha? Vamos, mas nós vamos sair vitoriosos, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é o nosso Jeová Nissi. Você vai vencer as crises, as dificuldades. Você vai ver a sua família junto com você na casa de Deus. Sabe? O segredo que eu entendo aqui é que Moisés amava o reino de Deus e se sentia amado por Deus. O livro de Cantares, capítulo 2, versículo 4, é linda essa declaração. Levou-me à sala do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Olha que declaração linda. Levou-me à sala do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Quem está debaixo da bandeira de Deus está debaixo do amor de Deus, da proteção. Não importa o que aconteça nessa nação, não importa o que venha acontecer, você está debaixo do amor de Deus. Nenhum mal vai atingir você, nem a sua casa, em nome de Jesus. O Senhor vai estar guardando você. Jeremias 31:3 diz assim: com amor eterno eu te amei, e com um amor leal eu tenho te atraído. O amor de Deus é divino, é perfeito, é eterno, e nunca vai se acabar sobre a minha vida e nem sobre a tua vida. O amor dele é eterno, a fidelidade dele é eterna para com a gente, sabe? Esse era o segredo. Por isso Moisés estava lá diante de Deus, clamando por aquele povo, porque ele sabia que Deus amava aquele povo, que Deus tinha promessa para aquele povo. E eu quero que nessa tarde você se conscientize: Deus te ama, e Deus tem promessa para a tua vida, para a tua família e para a tua geração. Ele vai guardar. Ele é o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Assim como Ele cuidou daquele povo no deserto, Ele vai cuidar da nossa trajetória também nesse deserto da vida que a gente está vivendo. Não vai faltar nada para você, para a tua família e para a sua geração. O segredo: ame a Deus, priorize o reino de Deus, se submeta ao reino, obedeça ao reino, e pode ter certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A outra coisa importante que eu aprendo aqui, né, com Moisés, é que como ele se sentia amado por Deus, e ele sabia das promessas que Deus tem para a sua vida,
Ele colocou a sua fé e a sua confiança em Deus. Por isso ele mandou o povo ir para a guerra. Se ele não tivesse convicção que aquele exército ia ganhar, se acha que ele ia mandar aquele povo se arriscar e morrer ali no deserto? Pois é, Deus escolheu ele para tirar aquele povo do deserto. Se ele não tivesse fé nas promessas de Deus e confiança nas promessas de Deus, ele ia colocar aquele exército para se arriscar? Não, de maneira nenhuma. Como é que você veio aqui a esse culto da intercessão? Você confia nas promessas que Deus tem para você? Ah, esse amém está muito fraco. Você confia nas promessas que Deus tem para você? Dê um amém bem alto para Satanás ouvir, porque você tem promessa. Cada um aqui tem uma promessa. Você não veio esse mundo à toa. Você veio para cumprir um propósito, e o propósito vai passar por promessas. E todas as nossas promessas vão passar por desertos. Porque Deus tinha promessa para aquele povo de tirar do Egito e entrar em Canaã, e escolheu Moisés, levantou Moisés. Então Moisés tinha convicção de que Deus tinha promessa para aquele povo. Por isso ele deixou aquele povo ir lá lutar. Você tem convicção que Deus tem promessa para você, para os seus filhos, para a sua família, para a sua geração? Ah, tem, por isso é que você está aqui hoje, né? Clamando e intercedendo. Não é em vão a tua vinda aqui. Você não veio aqui clamar em vão, como Moisés não subiu naquele monte em vão. Moisés subiu naquele monte acreditando, como ele declarou no final: o Senhor é a minha bandeira, é a nossa bandeira. Você está debaixo da proteção dele, da nação dele. A bandeira do Brasil representa a nação do Brasil. A gente tem que amar a nossa nação e a gente está protegido por essa nação. A mesma coisa no mundo espiritual. Quando você sai do reino das trevas e vem para o reino da luz, você passa a fazer parte da nação do reino de Cristo nessa terra. E você tem a proteção de Cristo. Você tem a autoridade de Cristo. Você é um representante dele aqui. E Moisés entendeu isso. Por isso ele exercitou a sua fé e a sua confiança em Deus. E mandou aquele povo para a guerra. Como é que está a sua fé? A única voz que Deus ouve da nossa parte é a voz da nossa fé. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Todas as vezes que você duvida das promessas de Deus, que você duvida da vitória de Deus na sua vida, ele se entristece. E aí, quando você continua lendo o versículo 39 de Hebreus 11, nós não somos daqueles que desistem, não, mas nós somos daqueles que avançam. Quem tem fé não para no meio do caminho nem volta para trás. Quem tem fé avança. E lá naquele momento da batalha, né, quando Moisés abaixava a mão, não era porque estava sem fé, porque estava cansado. Cuidado, o cansaço pode interferir no nosso clamor. Cansaço pode interferir. Você até acredita, mas você, sabe, não ora com tanta energia, com tanta convicção. Você já às vezes chega diante do trono de Deus já desanimado, cansado. Hebreus acho que 10:23 diz que nós devemos nos achegar diante do trono de Deus com ousadia, para alcançarmos graça e misericórdia em tempo oportuno. Como é que você está chegando diante do trono de Deus? Com ousadia, com energia, com coragem, declarando mesmo: o Senhor é a minha salvação, eu vou ver a minha restauração, a minha libertação, a libertação do meu filho nas drogas, eu vou ver aquela porta de emprego, eu vou ver a minha família numa posição abençoada, eu vou ver o reino de Deus fazendo diferença nessa terra. Nós temos que declarar, nós vamos ver escolas aqui, nós vamos ter em nome de Jesus, e a gente conta com a oração da igreja, né? Nós vamos ter meninos e meninas aqui da ADVEC que vão assumir os 7 montes dessa nação, na política, na ciência, na educação, na saúde, na economia, né? Vamos ver, vamos declarar, vamos trazer a existência. Agora, você que é pai, você que é mãe, vai fazer a sua parte. Moisés, é interessante quando a gente lê isso aqui, porque a gente vê o poder da intercessão, o poder do clamor, o poder da ousadia de Moisés.
mas teve que ter também a ação daquele povo. Então é importante quando o pastor Silas fala, a igreja tem que orar, mas tem que agir lá fora. Porque é oração, é fé e ação. Moisés estava lá, o que competia a Moisés era orar, interceder, né? Estava lá intercedendo, mas tinha um povo lá lutando, agindo. Eu quero te dizer, você está aqui fazendo a sua parte, mas quando você chegar em casa, que o Senhor também te capacite, dê sabedoria para você usar as armas certas dentro da tua casa, a palavra certa, sabe? A maneira certa de agir, lá onde no seu trabalho, lá na sua casa, aonde você atua. Porque eu aprendo aqui, Moisés estava lá intercedendo, e muitas vezes ele estava cansado, sabe? Talvez ele já não falasse e com tanta ousadia, porque estava pesando, mas aí vinha Arão e Ur, vamos Moisés, continua aí, continua, e aí o povo conquistava. Que você possa ter essa convicção, ter a sua fé fortalecida nessa tarde, que a sua fé possa fazer você ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Porque quando você vê lá em Hebreus 11:1 que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento. Isso aqui é um fundamento. Eu posso bater aqui, pular, isso não vai cair. Eu estou firmada aqui, eu não me desequilibro. Que você tenha um fundamento na palavra de Deus para você ter uma fé edificada. Porque através da sua fé você vai ver o invisível. Aquilo que estão dizendo é impossível, você não vai conseguir. E isso não é para você. Eu declaro aqui nessa tarde, em nome de Jesus, a fé vai fazer você ver o invisível. Você vai usar a sua imaginação. Você vai ter, sabe, um discernimento da parte de Deus. E você vai declarar com a sua boca palavras proféticas. E aquilo que Deus tem para você até o final do ano, e em 2025, vai chegar, vai acontecer. Você vai vencer as suas batalhas, porque o Senhor é a sua bandeira, né? E o amor dele está sobre a sua vida. Então coloque a sua fé em ação, a sua confiança em ação. E o segredo para que acontecesse aquela vitória contra os amalequitas é que Moisés teve que ficar orando. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Está dirigindo? Está lá orando em espírito. Está lá na sua casa fazendo as coisas, esteja com o seu pensamento ligado a Deus. Está no seu trabalho, né? Esteja ligado em espírito com Deus. Esteja ligado o tempo todo, sabe? Para que você possa estar alerta, porque o inimigo, ele vai aproveitar um momento de descuido da nossa vida. Ele entra nos momentos de descuido, de fragilidade. Então a gente tem que estar alerta, por isso que é orando sem cessar. E o quarto segredo, orando também em unidade com o corpo de Cristo. Aqui no final nós vamos fazer orações de intercessão com a igreja, por várias áreas. E eu creio no poder da intercessão e da unidade. Ali no Evangelho de João, no capítulo 17, quando Jesus está dando as últimas orientações para os discípulos, que ele fala sobre oração, ele fala sobre unidade. Pai, que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim. E ele fala que aquilo que a gente concordar aqui vai ser ligado no céu. Então, assim como Cristo era um com Deus, tinha uma ligação direta, a gente crê que essa unidade aqui, essa concordância no mundo espiritual, quebra cadeias no mundo espiritual. Satanás não tem legalidade onde há concordância no reino de Deus, onde há pureza, sabe? Ele não tem como agir. Ele gosta de agir onde há desunião, onde não há concordância. Mas onde tem um corpo de Cristo unido, Satanás não tem, ele perde toda a legalidade. Ali estavam Moisés, Ur e Arão em unidade, clamando pelo povo. Que você possa dentro da sua casa
está em unidade com seu cônjuge, está em unidade com seus filhos, orando juntos. Como essa oração em família é importante. Como a oração dentro da tua casa em unidade, declarando a palavra. Quando o pastor Silas pede, declare a palavra dentro da tua casa. Ore aí na sua casa com a sua família. Irmãos, a gente não tem noção do poder que há no mundo espiritual. É por isso que Satanás faz de tudo para que isso não aconteça. Porque ele quer interferir na sua vitória, na vitória da sua família, da sua geração. Mas que você possa entender esse poder da concordância e da unidade. E o segredo daquele povo que venceu os amalequitas, porque eles faziam parte de um exército de guerreiros que tinham o Senhor como general deles. Ali, Josué estava à frente daquela batalha. Mas o general maior era Deus que estava ali orientando, dando força, dando graça, dando estratégia, sabe? Tirando a força do inimigo. Que você possa também ter o Senhor Jesus como general na sua casa. Que Ele possa realmente ser o general e você ser um soldado do exército dele ali. Que você possa estar ligado às ordens dele. Que você possa estar antenado àquilo que Ele tem mandado você fazer. Se nós fizermos isso, nós vamos ter um 2024 abençoado até o final. E nós vamos ter um 2025 de vitórias e conquistas, amém?